lá em Santa Vitória, demos uma enroladinha lá, uma benção do eletricista lá, era para acabar o serviço um dia antes mas deu tudo certo, graças a Deus. Agradecer a Deus aí pela inauguração lá. Eu pedi essa semana oração no grupo pelo menino do Placidino Neto lá de Itumbiara. Ele está hospitalizado ainda. Eu não tenho notícia de hoje não, mas o quadro vem evoluindo. Parece que está recuperando bem lá. Bem, eu queria compartilhar com vocês essa noite mais um texto de Paulo, lá em Filipenses 3. Um texto assim, bem testemunhal, bem pessoal de Paulo mesmo. Ele usa de novo a vida dele como exemplo, né, para falar de Cristo e da vida com Deus. E ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas repetidamente. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo dizendo de toda a sua história e do quanto ele era ajustado, do quanto ele era adequado ao modelo tradicional que todos entendiam naquela época que fosse o modelo de Deus, o padrão de Deus. Então Paulo fala assim, ó, se for para confiar no padrão, eu vou falar um negócio. Eu sou o cara que posso dizer que estou dentro, porque eu poderia dizer que estava dentro. Então eu não precisaria mudar nada na minha vida, eu não precisaria dar espaço para nenhum tipo de revelação, eu não precisaria pensar em nenhuma revolução do meu pensamento e mudar em 1 centímetro, uma vírgula no meu entendimento, se fosse para confiar na carne. Mas aí que tá, ele entende e diz que tudo isso é uma confiança natural naquilo que é material e que não tem eficácia nenhuma para produzir algo de Cristo, de Deus, e não traz, não revela, não diz respeito ao reino de Deus na vida de ninguém. É por isso que ele continua dizendo: mas o que para mim era lucro, o que? Toda essa adequação, todo esse status quo, todo esse ajuste e toda essa chancela material que para muitos poderia ser realmente assim sinônimo de vantagem, no sentido de estar perto de Deus, estar com Deus e viver uma vida com Deus. Ele diz o seguinte: para mim isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sua sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu tenho pensado esses dias, sabe? Essa coisa do Evangelho, essa coisa da palavra de Deus, e aí há tanto conceito, há tanta teoria, né? Existem tantos conhecimentos, né? É a teologia, uma hora é a teoria da libertação, outra hora é a da prosperidade. Hoje
vai ser difícil. Outra hora é a questão da existência ou não de maldição, e maldição hereditária, e não sei o que tem, e escatologia, e aí teologia do Velho Testamento, teologia do Novo. Daqui de dentro o povo tira, é predestinação, é livre-arbítrio, uma confusão danada, e fica todo mundo, sabe, louco nisso. E obrigado, Rick. E aí eu fico pensando, gente, e eu lendo isso aqui, claro que há muito mais, Paulo está querendo dizer muito mais coisa aqui, mas eu fico pensando, por que a gente não foca naquilo que é incontestável? Para que ficar nessa canseira e entrar nesse jogo, nessa briga de teoriazinha, de ideiazinha, de conhecimentozinho pensado e arquetipado, sendo que o essencial, o principal, a única coisa que vale e é incontestável é a nossa relação com Deus. Isso é irrefutável. E a gente não precisa ficar procurando jeito de explicar isso, não. A gente só tem que viver. É um pouco disso que Paulo está dizendo. Olha, essa coisa da circuncisão, essa coisa da obediência à tradição, do mandamento, dos conceitos, pois tudo eu considerei foi o dia que eu conheci Cristo revelado, o que é a relação, o que é a graça de Deus. Isso tudo para mim virou nada. Eu entendi que eu não entendia era nada. E eu parei com essa loucura. Parei de ficar viajando nessa coisa de ser circuncidado ou não ser. Parei com essa loucura da tradição, porque o que importa, o que é irrefutável, incontestável e essencial é que Deus é Pai, seu Filho é Jesus, morreu, ressuscitou por todos nós e pronto. É isso o Evangelho. E nos ama e agora quer que esse amor seja multiplicado e pronto, e acabou, seja como for, onde for, do jeito que for, se for de cima de uma plataforma, se for na garagem de uma casa, se for entre 2 ou 3, na casa de uma família ou no meio de uma multidão, não interessa. O que importa é que esse amor seja multiplicado. Então não existe padrão. Mas aí para muita gente, hoje eu estava até falando, eu estava lá no clube, lá no Beira Rio, após o jogo, conversando com uns amigos e dizendo o seguinte: para muita gente, o que a gente faz e vive não serve. Por quê? Porque não é o padrão. Porque o povo precisa se sentir seguro na carne, precisa se sentir circuncidado. Então precisa de um processo de circuncisão, ainda que seja uma reunião, ainda que seja lá um protocolo, onde tem a abertura, a palavra, onde tem lá o esquema. E Paulo está dizendo, gente, se vocês ainda estão pegos nisso, vocês não entenderam nada. Se vocês se gloriam e se alegram nisso, vocês não conheceram o reino de Deus. Se vocês se alegram nisso, vocês não conheceram Cristo revelado. Porque eu era esse cara que tinha tudo para me gloriar nisso. Circuncidado, da tribo de Benjamim, quanto à lei irrepreensível, perseguidor da igreja, enfim, todas as características reunidas. Então, ele era o exemplo. Se chegasse lá na igreja e perguntasse quem que é o cara, quem que é assim o exemplo de obediência, que é a regra do padrão, todo mundo ia apontar o tal do Saulo. É o Saulo de Tarso. Esse cara é... E ele fala o seguinte, fala: a partir do momento que eu descobri Cristo, eu entendi que isso é nada. E a gente ainda fica precisando disso, parece. Parece que a gente ainda fica... Eu percebo que às vezes, não nós, principalmente esse grupo que está aqui hoje reunido, só nós, hoje nós estamos mais resumidinho. Nós não.
Mas eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas eu tenho a impressão que tem gente que vem aqui e que vai embora daqui sentindo que ainda está faltando alguma coisa. Tanto que tem muita gente que sai daqui e não volta, ou vai para caçar outro rumo, porque acha que isso aqui não é suficiente. Eu vou falar uma coisa para vocês, sem presunção nenhuma, eu não tenho crise com isso. Eu não tenho crise, porque eu tenho certeza que o que nós precisamos oferecer além disso aqui não tem nada a ver com materialidade. Nós devemos e podemos melhorar e precisamos melhorar em ofertar mais na relação. Agora, em termos de estrutura, em termos de protocolo, em termos de ritual, sinceramente, meus queridos, eu não me sinto mais na obrigação de oferecer isso para seu ninguém. E não acho que é isso que vai... E quando eu vejo Paulo falando isso aqui, eu tenho mais certeza de que não é isso que vai fazer Cristo formado no coração de ninguém. Porque isso é confiança na circuncisão. Isso é alegrar-se na carne, na carnalidade da religião. Isso chama-se carnalidade religiosa. Porque todo mundo acha que carnalidade... E aí quando Paulo fala que é aqui para ninguém confiar na carne, é perigoso algum besta ainda pensar isso aqui e ainda querer falar de imoralidade sexual, de bebida e alguma coisa assim. Não é nada disso. Paulo está falando de carnalidade religiosa, de gente que confia na tradição, gente que confia no respeito que tem pelo protocolo, na aceitação que tem no meio do grupo, na adequação que tem de acordo com o padrão, para dizer que está com Deus e para falar quem não está também. Então eu não me sinto. Então vocês têm que entender isso junto comigo. E eu sei que vocês têm esse coração também, porque eu não me sinto na obrigação de oferecer esse protocolo para ninguém. Se nós tivermos que melhorar alguma coisa entre nós, é na relação. Porque em termos de acessório, em termos de ofertar, a não ser que haja dom para ser explorado em algum sentido, aí nós vamos liberar. Mas no afã de oferecer para esse povo aquilo que esse povo acha que falta para se sentir circuncidado, eu tô com Paulo. A circuncisão somos nós. Circuncisão não é o culto que eu participo. A circuncisão não é o ritual do qual eu faço parte. Circuncisão não é o padrão, circuncisão é o meu coração rendido a Deus em espírito. É a minha relação pessoal com meu Pai, é a minha consciência de quem Deus é, de quem eu sou nele. Isso é a circuncisão. E aí ele continua dizendo assim: Cristo, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, em algumas versões, estrume, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E pronto. É fé, é graça e não adianta querer colocar mais nada. Se a gente tentar espremer e forçar uma barra e meter o dedo na cara um do outro e dizer: olha, anda no estreito, meu filho, e cuidado com isso, nós já estamos saindo da casinha. Nosso lugar, nossa função não é essa. Agora, a responsabilidade, cada um sabe o seu limite e cada um vai entender esse limite com Deus. Agora, não confie na carne. Agora, sabe outra coisa que eu fico imaginando? Um processo às vezes mais objetivo, menos subjetivo. Imagine esse cara, doutorado, ensinado, instruído e bem sucedido,
ter que abrir mão de tudo que ele tinha de opinião e conceito. Você já parou para imaginar que processo complicado esse? Será que a gente conseguiria? Eu vejo às vezes que a gente tem dificuldade de mudar de opinião sobre coisas tão simples e singelas. Imagina mudar, porque o que aconteceu com Paulo, sabe o que é isso aqui? É o testemunho de que mudou toda a sua cosmovisão, tudo aquilo que ele entendia de mundo, de vida, de família até. Mudou tudo. Cristo reprogramou o cara. E num processo consciente. Você já parou para pensar na intensidade, na profundidade disso? Como é que isso é difícil? Essa semana eu estava lá em Tumbiara, conversando com um menino que inclusive tem problema com a dependência química. E aí a gente, depois de um racha lá, a gente conversando, e ele entrou no assunto. E eu fui falando com ele, depois ele falou que as palavras foram boas e tudo, mas se tem um negócio difícil, é mudar a visão de mundo de um dependente químico. Você não consegue. É o tempo inteiro você diz, olha, mas é assim, o problema é esse. Ele não, mas coloca uma vírgula e é forte na argumentação. A coisa mais difícil que tem é mudar uma opinião do cara, uma opinião que está destruindo ele. É a culpa que ele põe no fulano, no ciclano, no beltrano, e você não consegue, por mais que você fale, que você use as palavras adequadas, e o cara até chora na sua frente, concordando com você, mas não consegue mudar de opinião. Agora imagine esse sujeito que mudou tudo, mudou toda a sua consciência, toda a sua visão de mundo. Eu conheço gente que para mudar a opinião a respeito de família, você não consegue mudar uma vírgula. A gente às vezes, né? Não é da senhora que eu estou falando. Mas quando você tem uma opinião formada, seja ela certa ou errada, o problema é esse. É que Cristo tem que ser a referência. Sem distorção, sem perversão. E a partir do momento que eu verificar que isso é Cristo, eu não posso resistir. Foi isso que aconteceu com Paulo. Imagina o sujeito abrir mão de tudo que ele aprendeu a vida inteira, uma vida sendo ensinado. E ensinado, não um ensino ruim, um ensino bom, porque era a religião da época. Assim, era um processo que todo mundo via com bons olhos. Aquilo não era mal visto diante da sociedade. Pelo contrário, a atitude dele agora com Cristo é que era bem mais mal vista perante a sociedade da época do que aquele comportamento que ele tinha como hebreu, como judeu, obedecendo a tradição. Imagina ter que abrir mão de tudo isso e mudar de opinião, falar assim, rapaz, eu achava que eu sabia alguma coisa da vida, eu não sei nada. Cristo é que está me ensinando tudo. E aquilo tudo que eu conhecia, meu filho, é aí que está. Ele usa a palavra. Por isso que algumas traduções colocam como esterco, né? Porque ele fala, esse conhecimento que às vezes a gente se apega, essa opinião tão valorosa, isso não tem valor nenhum diante do conhecimento absoluto da graça de Deus, diante daquilo que é Cristo revelado. Então eu não posso resistir a questões como
o perdão, eu não posso resistir a opiniões com relação ao amor. Como é que eu vou contestar o amor? E aí você vai falar de amor, a pessoa resiste. Você vai falar de perdão, não aceita. Por quê? Porque contra o amor e contra o perdão, contra a graça, está a justiça, a confiança na justiça, no padrão, no juízo, naquilo que eu entendo que é justo, naquilo que eu entendo que é merecido. E aí há punição no meu coração, para quem me lesou, para quem faltou comigo. Então esse cara que era perseguidor só deu conta de parar de perseguir porque ele entendeu que não era, a questão não era mais a justiça, como ele diz aqui. A confiança agora na justiça, a justiça da lei nenhuma, a obediência à lei nenhuma pode forjar um justo, a não ser a justiça divina, aquela que procede da fé, aquela que procede da fé, e a fé do amor de Cristo. Então se a gente não viver isso, nós vamos cansar, nós vamos ficar cada vez mais amargurados com essa vida, porque essa vida é injusta mesmo. As pessoas, eu estava falando para esse menino lá em Itumbiara, falando assim, rapaz, ninguém consegue dar para você mais do que aquilo que entende. Como é que você quer cobrar que uma pessoa seja diferente com você se ela está andando dentro daquilo que é o entendimento dela? A gente oferece para os outros aquilo que a gente tem. Então eu só vou dar para todo mundo aqui aquilo que a minha consciência me permite. O que eu não entendo, eu não vou conseguir oferecer. Então é loucura, essa é a loucura das relações. E é por isso que tem tanta gente traumatizada, complexada, cobrando, porque quer exigir que a pessoa tivesse com ela uma outra postura, uma outra condição, mas aquela pessoa não tem consciência. Como é que faz? A partir do momento que o sujeito seja pai, mãe, irmão, filho, tio, sobrinho, amigo, seja lá o que for, a partir do momento que esse indivíduo não tem consciência, ele não pode te dar mais do que isso. E aí, se eu não viver do reino de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus, o meu coração vai se amargurar fatalmente. E a vida de Paulo era, de certa forma, uma amargura, porque ele estava justamente perseguindo por causa do senso de justiça. Que ele abriu mão e disse assim, rapaz, eu não estou aqui para ser justiceiro de ninguém, eu estou aqui para ser o mensageiro da paz, do amor e do perdão. Eu não estou aqui para punir, eu estou aqui para perdoar. Então trazer a justiça à terra não é mais punir, é perdoar. O perdão é que revela a justiça e não a punição. Agora imagina qual o processo ele teve que passar para entender isso. Então assim, meus queridos, dentro disso, de tudo isso que a gente falou, e vocês vão ter chance aí de completar, eu acho assim, cada vez mais nós estamos vendo que o ser humano tem acesso à informação rápida e vasta e ampla, e nós estamos às vezes dançando, cirandando, bailando e flertando com mais teorias, cada vez mais teorias na nossa vida. Então você pega aí a galera mais nova, tá todo mundo antenado, pega uma S da vida aí, tá antenado, tá na rede social, tá, e vê de tudo. E isso assim, tá nos deixando cada vez mais paranoicos. E em termos de fé e de reino de Deus e de vida com Deus, tem especulação demais. Daqui de dentro dessa escritura, a gente consegue tirar as maiores insanidades e loucuras possíveis e justificá-las conceitualmente, textualmente. Então é por isso que eu estou chegando num ponto que, sinceramente, não desprezando o valor
do conhecimento, mas essa coisa de libertação, toda vez que tem quebra de maldição, cura interior, toda vez que se tira um conceito, um programa, eu estou tendo problema, estou tendo dificuldade. Sabe por quê? Porque parece que complica mais do que simplifica. Parece que acaba tirando mais do foco principal do que trazendo para ele. Porque é contestável, é refutável, aí ninguém sabe mais se é verdade, se não é, aí vem um e contesta, aí senta, vai debater. Então vamos focar naquilo que é incontestável, vamos focar naquilo que é irrefutável, vamos focar naquilo que é legitimamente verdadeiro e absoluto na nossa vida. Ou alguém aqui tem dúvida de que Deus existe, de que Ele nos ama, de que Jesus morreu, de que Jesus ressuscitou? Alguém aqui duvida disso? Então vamos focar nisso. Vamos viver essa relação. E tudo que a gente for conversar e esclarecer e trocar conhecimento, que seja para fortalecer isso e não para ficar aí, sabe, criando embates e debates, porque às vezes a gente fortalece mais a carne do que o espírito sem querer. Tudo isso que Paulo disse que teve que largar e considerar perda para ganhar Cristo eram conhecimentos, conceitos que foram construídos ao longo de anos e anos a fio, com o intuito de fortalecer algo que precisava era ser destruído. Mas todo mundo que construiu esse conceito achou que estava fortalecendo a consciência de Deus no coração de todo mundo, estava aproximando todo mundo de Deus, e pelo contrário, estava afastando. Tanto que quando Cristo veio, teve que destruir isso tudo para construir o reino de Deus no coração das pessoas. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês e quero escutá-los sobre isso, sobre tudo que a gente comentou aqui. Vocês fiquem à vontade. Verdade, assim, que depois de algum tempo que já estava servindo a Cristo, eu entender que às vezes as pessoas vão para Cristo quando você, lá na frente, a pessoa está falando bem, porque Jesus é bom demais, vai melhorar tudo a sua vida e tal. Mas como Paulo ia, a vida dele foi mudada mesmo. Mas ficou tudo ruim primeiro. Tudo péssimo. Mas por quê? Para melhorar a vida. Né? Que é toda desgraça tem uma graça. E às vezes as pessoas não entendem que quando você chega até Cristo, você chega todo bagunçado, você chega com rancor, você chega com ódio das pessoas, você chega com não dá conta de perdoar os outros, você não dá conta. Então, para você andar, caminhar com Cristo, você tem que mudar a sua vida. Para você mudar o seu coração, você tem que dar uma prensada nele. Você vai sofrer? Vai. Para mudar. Então, assim, às vezes as pessoas parecem que não entendem. Paulo, caramba, o cara é perseguidor de pessoas cristãs. E ele teve que cair do cavalo, ficar cego, e tudo para ir lá, um profeta chegar ali e falar, olha, Jesus mandou aqui, meu amigo, você vai cair as escamas do seu olho aí para você começar a caminhar. E assim mesmo as pessoas chegavam perto e falavam, caramba, Paulo, não, vamos embora daqui. Não, eu estou aqui para pregar o verdadeiro evangelho. Aquilo que é verdade, aquilo que tudo que eu aprendi para trás era um engano para mim. E às vezes as pessoas parecem que não entenderam. Agora eu falo, aí como você falou, dentro da Bíblia tem pessoas que tiram de tudo aí de dentro.
pessoas, tem muitos pregadores que conseguem falar de coisas horríveis, se baseando dentro da palavra de Deus, que aquilo ali está verdadeiro, que aquilo ali é verdadeiro. Tipo assim, um exemplo, eu posso matar porque aqui na Bíblia fala assim, e a pessoa ainda acredita, fala, caramba, o cara Justificam a violência, né? justificam a violência. Mas na verdade, o que a gente tem igual eu falei, quando eu comecei a ler, a pessoa fala, Deus, ensine aquilo que é a verdade aqui dentro, aquilo que o Senhor verdadeiramente é a palavra do Senhor, porque eu não entendo nada, eu não sei, se eu só leio aqui, eu não vou entender nada. E às vezes as pessoas lêem por ler. Lê porque precisa de ler para se aproximar, mas na verdade não está se aproximando, simplesmente está lendo por ler. Né? Essa semana eu estava. Eu fui pagar um negócio lá no sul, na hotel, e tinha um cara, duas pessoas atrás de mim, e o cara falando de não sei o que eu fui na igreja, e papai, falando de Deus, mas assim, falando umas coisas que porque eu sou católico e tal, eu vou na igreja e tudo, mas agora eu vou na igreja evangélica, porque o cara lá, minha esposa e a família dela e aí eu tô indo lá para acompanhar e tal, mas se eu ouvir o cara falando uma coisa, eu saio de perto. Aí começando, querendo saber qual que era a primeira religião que surgiu no mundo, não sei o quê. Aí o senhor, não, acho que foi o espírito, não sei mais o quê. Caramba, as pessoas não têm conhecimento, né? Não busca saber, não busca conhecer para entender as coisas. Só para debater. Só para debater. Igual eu, por mim, qualquer religião que foi a primeira, eu por algo eu imagino que foi o catolicismo. Não sei. Interessa para você que Deus é Deus. Deus é Deus. Sabe, o que me interessa é que o Pai está aqui comigo e pronto. Eu falei para a Vanessa do dia da perícia lá, ela estava mais agoniada que eu. Desesperada, bem ansiosa, e eu estava tranquilo. Por quê? Porque eu estava orando em todo o tempo, falei, Espírito Santo, na hora que eu levantar aqui à frente, é loucura minha? É minhas coisas loucas que eu tenho com o Pai. Falei, Espírito Santo, ó, na hora que eu levantar, o médico me chamar, você pode ir à frente, o senhor na frente, para mim, acabou, o senhor está na frente, tudo vai acontecer maravilhosamente também. Mas igual, a gente tem que entender, né? Buscar dentro da palavra, mas o que é o correto. Assim como Paulo fez quando ele aprendeu tudo de novo. Sofreu? Passou tanta luta, tanta dificuldade, igual ele passou a ser um perseguido quando ele perseguia as pessoas. Né? Mais até. Né? Mais até. Sofreu feito louco lá, mas sofreu pela graça. Né? Sabia que estava a graça na vida dele. Não, ele tinha espinha. Isso é bem metafórico, né? Simbólico. Mas O espinho é os problemas, lógico. esse espinho pode significar muita coisa, né? Ela na verdade é algo que ele queria se livrar daquilo, claro que era um incômodo, que o incomodava, mas ao mesmo tempo que o incomodava, o deixava assim com um quê de realismo, sem nenhum tipo de prepotência, né? Mantinha ele assim naquele nível de dependência, tanto que a resposta que ele diz ter recebido, né, é minha graça te basta. Ao invés de ser eu te alivio, eu te poupo, eu te livro, a resposta foi minha graça te basta. Então, de certa forma, esse cutucão, esse incômodo, esse descontentamento
às vezes não é de todo, às vezes não, ele não é para o nosso mal, é exatamente para aguçar ainda mais a percepção da graça e, portanto, gerar gratidão no nosso coração. Essas teorias da qual você estava falando aqui, muitas, a grande maioria delas, o versículo diário hoje da Bíblia Online, ela diz assim: tema a Deus e obedeça aos teus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Aí, você mesmo entender, você já remitiu direto com 10 mandamentos. Aí você andar em cima daquilo, aí já não, quer dizer, você tem que criar teorias, entender cada um dos mandos, né? E por isso é que às vezes a gente julga que a pessoa é fraca e tal, mas ela foi envolvida por um negócio desse aqui. É porque não dá para entender nada do reino de Deus sem conhecer o Evangelho. O problema é que pegam esse... Porque não haveria problema nenhum em estudar os 10 mandamentos com a consciência da graça. Se a lente, o óculos for o testemunho de Jesus, e se a gente lê o Velho Testamento a partir de Jesus, está tudo certo, dá para ajustar tudo. Agora, se você isolar, esse aí foi Salomão que escreveu, em Eclesiastes, né? No final da vida dele. E é outra coisa que a gente faz também, é esquecer o contexto. O que ele está dizendo com isso aí? Que a gente tem que ser tradicional, que a gente tem que ser religioso, né? Ele está dizendo assim: gente, eu vivi tudo que podia ter vivido, fiz tudo que eu quis fazer, e ao final das... Porque esse livro de Eclesiastes, ele é bem melancólico, assim, Salomão numa fase da vida dele de total desilusão, dizendo: olha, no final, o que vale é viver a relação com o Pai mesmo. É Deus na vida da gente, porque o resto é tudo relativo, o que é absoluto é Deus. Então, a tradução, aí em Cristo, entendendo assim, pensando com a cabeça do Evangelho, a gente consegue entender isso. Que o que Salomão está querendo dizer é, não é simplesmente obedeça os 10 mandamentos do jeito que eles são, entendeu? Não, ele está dizendo o seguinte: viva dentro de uma relação com Deus, com seu Pai. Porque tudo que você viver fora de Deus é enfado e cansaço. É poeira, é pó. Não fica, não permanece. Porque é isso que ele vem dizendo, Eclesiastes inteiro. Ele fala assim: primeiro eu achei que era sabedoria, então me entreguei ao conhecimento e conheci tudo e descobri que isso era vaidade e correr atrás do vento. Aí eu fui me colocar para trabalhar, é profissão, então trabalhei, cresci, bem sucedido e descobri que isso era vaidade e correr atrás do vento. Aí é posse, aí construí reino e tal, e descobri que era vaidade, e assim ele vai, o livro inteiro. E no final ele escreve isso aí, vai em resumo. O resumo de tudo é: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Ou seja, mantenha sua relação com o Pai, viva e faça tudo nele, porque tudo que você fizer fora dele só vai gerar canseiro. Eu acho que a maior frustração do povo judeu foi enxergar Jesus como um líder religioso. Foi a maior frustração que eles tiveram. Que eles ficavam buscando Jesus, essa pessoa, esse líder religioso, que iria restaurar, né, a nação judaica através da religião. E eu vejo também o seguinte, que a religião, ela não surgiu para a igreja, a denominação católica. Na verdade, o paganismo já era um tipo de religião. E a gente percebe que o primeiro culto que existiu religioso na Bíblia
religioso foi lá no Jardim do Éden, onde Satanás conversou com a mulher lá e pregou uma coisa que Deus havia dito, mas não havia falado, mas não havia dito. Daquela forma, ele distorceu uma verdade. Então, religião é isso. Religião é uma distorção de uma verdade. Por isso que cria tanta confusão na mente, né, e no coração das pessoas. Porque é uma distorção de uma verdade. E você vai perceber que Jesus, na verdade, quando ele esteve aqui, o ministério dele todinho foi uma luta contra esse pensamento religioso. Foi para destruir esse sofisma religioso que estava impregnado na mente do seu povo, né? Na mente dos seus, né? Muito mais dos seus do que dos outros. Então a intenção dele foi realmente destruir isso na cabeça dele. E a gente percebe isso quando ele elimina toda essa questão do padrão. Porque a religião ela trabalha em cima de padronizar a coisa, né? De estar padronizando, né? A relação, de criar um padrão, de criar um esquadro, né? Para você se enquadrar dentro daquele esquadro. E quando você não se enquadra dentro daquele esquadro, a religião ela te elimina. Ela te exclui. Então assim, não existe religião boa. Na verdade, todo tipo de religião que existe, ela é maligna, né? Ela é maléfica. Protestantismo, catolicismo, espiritismo, islamismo, judaísmo, budismo, toda essa parafernália que termina em ismo, isso vem do diabo. Porque o diabo que é o pai de todas as religiões. É ele que criou essa religião. O povo vive iludido em cima de uma religião e não vive baseado a sua vida em cima de uma relação com o nosso Pai. Né? E Jesus, ele combate tanto isso, né, que ele diz que 2 pessoas estavam no templo. Né? E uma orava de si para si, dizendo, Pai, eu não sou como este. Quer dizer, aquele ali era um religioso que estava querendo enquadrar o outro na forma dele pensar, na forma dele ser. Ele acreditava naquele padrão e estava condenando o outro que não vivia naquele padrão. Aí o outro chega e fala assim, Pai, misericórdia, porque eu sou tudo isso que esse cara falou. Eu não dou o dízimo, eu não faço isso, eu não rezo todo dia, eu não cumpro isso aí que ele está falando que ele faz, eu não vivo esse padrão dele. Né? E Jesus fala assim, gente, quem saiu justificado diante do papai? Né? Quem bateu no peito e disse que ele era justo, que ele era santo, que ele era bonzinho, que ele era maravilhoso, que ele era praticante dos 10 mandamentos, né? Dava dízimo, rezava direto, orava todo dia? Ou foi o outro que bateu no peito e falou, Pai, eu não sou digno nem estar aqui. Né? E Jesus falou assim, olha, quem sou justificado foi o outro. Esse é o Espírito. Esse é o Espírito, né? Da relação com o nosso papai. Em outra ocasião, ele disse que o outro lá, a mulher chegou na festa, né? E começou a chorar nos pés dele. Né? Aí o outro foi reclamar, que vivia na religião, foi reclamar porque que ele, se ele soubesse que aquela mulher que estava chorando ali e enxugando os pés dele por uns cabelos dela, ele ia excomungar aquela mulher, porque ela não se encaixava no padrão da religião. E Jesus falou assim, gente, olha, quem a muito se perdoa, muito se ama. Então é o seguinte, olha, o padrão do papai é o seguinte, se você é muito pecador, você vai amar demais o nosso papai. Se você é muito santo, o amor é menor. Você não tem amor nenhum. Então assim, parece que é uma loucura falar disso, porque isso entra em choque com todo pensamento religioso. Porque a religião quer formar uma pessoa fora do contexto que o papai quer formar, totalmente diferente, totalmente longe, né? Do contexto que o papai quer criar, na relação que ele quer desenvolver. Então na relação com o papai não tem nada a ver de padrão disso, padrão daquilo.
você tem que se transformar. É uma transformação que existe dentro de você. E isso vai te desenvolver, essa transformação vai te levar a essa relação. O que aconteceu com Paulo foi isso. Ele abriu mão porque aconteceu uma transformação na mente dele, que levou a ele a desenvolver uma relação de vida com o seu pai. Na religião ele não tinha. Então a gente vê assim que essa linha também da religião, com a linha reino de Deus, ela está assim, muito próxima. Entendeu? E se a gente não tomar cuidado, às vezes acaba vivendo isso na nossa própria relação. Em qualquer contexto. Em qualquer contexto. Porque se a gente começar a querer exigir que o outro se comporte da mesma forma que eu sou, Isso. Pense como eu penso, eu já estou com um pensamento religioso. Eu já estou com um padrão. Eu já estou Exato. com um esquadro dentro de mim, dentro do meu coração, que jamais pode existir. Porque esse esquadro, esse padrão não tem nada a ver com a relação com o nosso pai. E às vezes isso acontece. Às vezes na nossa relação, nas nossas dificuldades de nos relacionar com as pessoas, principalmente as mais difíceis, né? Aquelas que realmente são um calo no nosso pé. Que exige de nós. Que exige, que nos machuca, que nos magoa. Né? Com essas é que é complicado. Então, de repente, nessa relação com esse tipo de pessoas, às vezes, se a gente não prestar atenção, o nosso comportamento e a nossa relação com essa pessoa é de um religioso. E não de Cristo. Não de Cristo. Porque se a gente cobrar padrão, é religião. Agora, o mais difícil é instalar isso no coração das pessoas. Porque o que se vende aí, tipo assim, a sociedade, os meios de comunicação, chega e fala, cria seu filho numa religião. Quer dizer, a perspectiva ali é ir buscar na religião seu próprio benefício e jamais dizer para ele que ele deveria ir buscar a Deus e buscar amor ao próximo, porque agindo dessa forma, ele estará agradando ao Pai. Não, na verdade, você leva seus filhos para a igreja, que lá eles vão virar uns meninos bonzinhos. Não te dá problema. Não te dá problema, quer dizer, o problema é pessoal. Não há uma relação com Deus, é mais carne mesmo. É porque cada vez mais também, um outro auspício assim, da religião é essa sensação de benefício quando o adestramento é bem sucedido. Porque a religião não transforma, mas ela adestra. Ela melhora. É. É o melhoral. Ela é uma rédea. E ela coloca o cidadão dentro de um enquadramento que às vezes a percepção é que, nossa, melhorou. Tanto que muita gente que escutar isso que a gente está falando aqui vai ficar nervoso com nós na hora. Fala, como é que fala que religião não presta? Toda religião é muito boa, mas é porque não é nesse sentido. A religião pode ser boa no sentido de adestrar alguém, mas nunca de salvar uma consciência. Então, e aí é uma animalização da vida e das relações. Então, nós cada vez mais estamos animalizando as nossas relações. Aí nós não queremos filhos conscientes e tementes a Deus e que amam. Nós queremos filhos adestrados, que nem cachorro. Então é mais fácil você pegar um menino, se você conseguir usar a ferramenta certa, adestrar bem ele vai te dar menos problema. Só que aí você está tratando ele como gente, você está tratando ele como uma criação de Deus com um propósito, não, você está tratando ele como um animal. Isso é uma violência. E se a gente for falar de educação de filhos, na percepção do reino de Deus, na perspectiva do reino de Deus,
Até a varada ela se aplica, mas ela tem um propósito. E nunca pode ser de violentar a identidade. Nunca em prol de uma padronização. Né? O problema é que quando o diabo introduziu esse pensamento religioso na mente do ser humano, ele jogou dentro do coração do ser humano um vírus. E infelizmente as pessoas, a religião, ela se tornou, né, um vírus na vida das pessoas. E as pessoas estão tratando a religião como melhoral. Por exemplo, uma infecção do seu organismo. Se você tratar com melhoral, você vai sarar os sintomas. Você vai melhorar os sintomas. Essa pessoa não vai estar curada. A pessoa não vai estar restaurada. Então você melhorou aquela pessoa. Então a religião ela serve para melhorar as pessoas, mas não para transformar as pessoas. Porque na verdade, o reino de Deus ele não veio para melhorar ninguém, ele veio para transformar a mente. Na verdade, quem melhora as pessoas são a religião. Então a religião veio realmente para melhorar. Então as pessoas têm essa ideia, meu filho, é melhor ele estar na religião do que estar no mundo. Eu prefiro que o meu filho esteja no mundo do que na religião. Porque se ele estiver no mundo, ele vai ter uma chance mais fácil de ele se converter ao reino de Deus, estando no mundo, do que ele se converter ao reino de Deus estando na religião. Porque foi muito difícil os religiosos aceitar Jesus. Quem rejeitou Jesus não foi os ignorantes. Quem rejeitou o evangelho do reino de Deus foi os religiosos, foi a religião que rejeitou. Não foi quem estava perdido. Quem estava perdido aceitou a graça, aceitou o amor do Pai, o perdão do Pai, de forma tranquila. Mas a religião foi o maior problema no Evangelho que Jesus veio trazer. A maior luta do Evangelho de Cristo foi com relação à religião. Então a religião é que é o problema. E a gente não pode ter medo de falar isso. A gente não pode ter receio de falar isso. O obstáculo Isso, infelizmente, é um câncer que destrói a relação nossa com o nosso Pai. E eu acho que a maior desgraça é que ela é atrativa cada vez mais. Ela é atrativa. É isso que eu digo, que ela consegue produzir um encantamento que às vezes o evangelho puro e simples não produz. Tem a música, né, que é boa, que mexe com as nossas emoções. Então a religião ela tem algo que mexe com as emoções. E o ser humano hoje está em busca de coisas que mexem com as emoções. Ele é emocional, né? É O instintivo. ser humano quer algo que faz ele chorar, que faz ele vibrar, né? Faz ele sentir. Que faz ele sentir. É sensorial. Sensorial. E não consciente. E o reino de Deus não tem nada a ver com sensorial, tem a ver com consciência. Consciência e entendimento. É isso mesmo. Entendimento. As pessoas acham que eles estão no reino, está com Deus, se estiver indo ali toda semana na igreja, ou se não for igual, se não for, não é. Igual o camarada lá na hora, fui lá e falou, não, seu pai é da Assembleia, né, tal, não, vai de vez em quando. Tá, mas fuma, bebe, eu também fumo e bebo. Beleza, velho, você fuma e bebe, mas o que é o errado? Você fumar e beber ou você ficar falando mal das pessoas? Ou às vezes você tá aqui dentro da igreja ali, você conversa, fala bem com o seu irmão, aqui você vira as costas e mete o pau nele. O que tá errado? Qual que é o mais errado aí? Só por isso que você não é cristão, então. Porque você bebe e fuma, então você não é da igreja, você não é. Então às vezes a pessoa acha que, sabe, tanto esse negócio de você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo e tal, isso é a religião. Mas o povo ele é tão injusto com ele quanto ele é com o outro. Velho. Porque aí de todo jeito é juízo. E aí o povo fica trazendo juízo. Ao invés de manifestar graça. Pois é. Porque foi o que o Marcos falou. Os perdidos, os marginalizados, eles não tiveram dificuldade em encontrar o evangelho. E aí eles não tiveram dificuldade de se perdoar, de perdoar os outros.
né? Porque aí veio tudo, a graça veio o amor, veio o perdão, e tipo assim, os caras não tiveram mais dificuldade de perdoar o passado deles, não tiveram dificuldade de perdoar a família deles, os inimigos deles, a sociedade, eles não tiveram dificuldade de perdoar nada. Não tiveram dificuldade em amar o próximo, por quê? Porque não tinha juízo. Aí o religioso não dá conta, por quê? Na cabeça do religioso o programa instalado é o do juízo, é o do padrão. Então fica essa classificação excludente, exclusivo. O evangelho não é de exclusivista, o evangelho é inclusivo. Jesus queria incluir todo mundo e não excluir as pessoas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Alguém quer colocar algum pedido de oração aí? Deus me dá força. Passar Apesar de já ter tido algum progresso, ter muitas orações, família, a casa do meu irmão ainda continua sob o choque, sob a dor da perda. Então eu gostaria também de incluir nessas orações. Amém, Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar porque sabemos que tudo o Senhor tem manifestado o seu amor em tudo, a sua graça, o teu poder. Nós gozamos de uma relação com o Senhor que às vezes nós não sabemos nem mensurar o tamanho, mas temos consciência de que o Senhor está conosco em tudo, o Senhor está nas nossas vidas, o Senhor é um Pai que nunca nos abandona. E nós te agradecemos, ó Pai, porque nós não temos em nada em que nos segurar, a não ser no teu amor. Nós não temos uma desculpa, nós não temos um patuá, nós não temos nada em que nos segurar, a não ser no seu amor. Nós estamos calcados só nessa relação. Nós não temos onde mais segurar, não tem uma religião, não tem nada, graças a Deus. Porque o Senhor nos colocou nessa condição e nós queremos viver assim o resto dos nossos dias. E é a partir desse amor que nós colocamos esses pedidos, o pedido da minha mãe, pelas dores. Todos nós sabemos o quanto é difícil a luta dela, mas nós sabemos que o Senhor tem propósito nisso, que o Senhor é Deus, é o Pai dela, capaz de aliviar, mas capaz também de dar força e consciência, entendimento para ela encarar como tem que ser encarada essa situação e viver tudo aquilo que o Senhor tem para ela, que é o melhor. Nós declaramos também sobre a casa do tio Giovanni e da tia Cida, consolo, cada vez mais entendimento, força, consciência de que tudo, nada faltou, tudo chegou a tempo e que eles possam viver mesmo o presente e o futuro, sem permitir que o passado trave, que a lembrança possa trazer e a dor possa ensinar ao invés de paralisar. Em nome de Jesus, abençoa a vida do Ricardo aí nesse processo, que as pessoas envolvidas sejam instrumentos do Senhor. Nós sabemos da necessidade, sei que o Senhor é com ele nesse processo e tudo o Senhor já tem preparado. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de comunhão, uma semana de paz, de vitórias, uma semana de conquistas a todos nós e de muita graça, de muito entendimento. E aquilo que a gente tiver que abandonar de opinião para ganhar a Cristo, que assim como Paulo, nós não nos aferremos em nada além da relação com o Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Estamos encerrados aí. Boa semana para nós.